Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como passaram da semana passada? Acho que fizemos uma live na terça-feira, né? Se não me engano, terça-feira passada. Só que eu tinha anunciado, né, que eu ia fazer. Aí eu queria fazer mais vezes durante a semana, mas eu não consigo. Eu falei, vou fazer hoje sem avisar mesmo, né? Então, para a gente continuar o assunto da semana passada sobre formas e estratégias da gente se regular para as festas do final de ano, pensando em estratégias de comunicação para a gente colocar limites de uma forma elegante, mas se não for de uma forma elegante, porque às vezes a família é um ambiente bem tóxico, pode ser, né? Então às vezes a gente precisa de estratégias mais assertivas ou mais impositivas para estabelecer limites. E da gente pensar que hoje deu ensinar algumas técnicas de regulação mesmo para os momentos em que vocês estiverem com sobrecarga aí e conseguirem um tempinho, um espaço ou um lugar para se recuperar, que seja depois das festas, dos encontros familiares, porque realmente traz sobrecarga, não tem jeito. Mas como seria, apesar da sobrecarga, ter recursos, conhecer ferramentas que ajude a gente a se modular, a regular nosso sistema, para que a gente se recupere mais rápido, né? Então, eu acho que uma coisa importante de começar aqui a nossa conversa hoje é configurar ou classificar o que são crises, né? Porque em se tratando de pessoas autistas, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, por mais que a gente conheça o nosso funcionamento, mapeie nossos indicadores de sobrecarga, ou tente se organizar para prevenir sobrecargas e crises, elas vão acontecer. Então, uma coisa que a gente precisa ter na nossa agenda é o espaço para as crises ou o espaço para a recuperação. Vamos trabalhar com fatos, com dados, com realidade, né? Então, eu gosto de classificar crises assim, de conceituar crises assim. Crise é qualquer estado em que você saia de uma faixa de equilíbrio do seu comum, do seu normal, do seu estar bem ou do seu estar mais modulado possível, porque não necessariamente o nosso modulado e comum significa bem-estar. Às vezes é menos desconforto, mas é o meu comum, é como eu me arrasto aí pela vida. E o que a gente vai chamar de crise, então? Eu tenho essa faixa de funcionamento mais comum, então, do meu jeito de estar, de ser, de viver, de sentir as coisas, que pode ser sim um estado de bem-estar, e essa sempre é uma pergunta que eu faço para as pessoas. Quem é você quando você está em bem-estar? Peraí. Latidos, dói os ouvidos. Eu não sei se desligou o microfone, se não desligou, desculpa, saiu os gritos aí. Mas enfim, cachorro late a gente grita, né? É ótima modulação. Mas então, crise é todo estado em que a gente não está, que a gente tem esse estado de funcionamento bom, e em função de um contexto, de estímulos, enfim, a gente se ativa e foge desse estado e ultrapassa nossos recursos, nossos repertórios de estratégias para lidar com as situações, e aí a gente então pode ativar e além do nosso estado de ativação comum, e
É onde nessa ativação a gente vai configurar as crises nervosas, ou como o pessoal chama no inglês, o meltdown, que pode se expressar através de irritabilidade, mudança de humor, indisposição física, com dores no corpo, enxaqueca, seria mais comuns em estado de estresse, né? Então, uma ativação crônica, dores em geral pelo corpo, mal-estar, desarranjo intestinal. Então, a galera que tem aí o síndrome do intestino irritável, e isso tudo configura uma ativação que pode ir sendo apresentada também através de comportamentos mais agressivos, queixosos, briguentos, mais predisposto a discussões, conflitos, enfim. E isso escalonando, se a gente não faz nada para tentar modular e voltar para a nossa linha de tolerância, nossa faixa de tolerância, essa irritabilidade ou essa ativação pode ir escalonando até um momento de uma crise mais aguda, em que a pessoa rompe em choro, um choro nervoso, ou brigas e gritos e quebrar coisas e agredir fisicamente uma outra pessoa ou se autoagredir, tá? Então aí nós teríamos essa ativação para cima. E da sua faixa de tolerância, de bem-estar ou de estado comum, que não necessariamente é bem-estar, a gente pode ir entrando no estado de imobilização, de desativação, de paralisação, de desligamento, que aí são as famosas crises de shutdown ou de desligamento. Oi, Cacau! Tudo jóia? Que bom você por aqui. Gente, eu não enxergo mais, né? Então, eu preciso ir lá para trás, assim, para poder ver os nomes. E aí, como a gente pode identificar as crises de shutdown, né, ou desligamento? Eu gosto sempre de usar os termos em português. Eu não sei essa mania de usar as palavras em inglês. Mas o que seria o desligamento, então? Como que a gente vai identificar? Você pode começar a identificar como um estado mais lentificado, cognição mais lentificada, mais desatento, mais estabanado, mais do que o comum. Vai ficar, Cacau. Vai ficar assim. Estado mais falta de concentração. Então, rebaixamento, né? Uma lentificação cognitiva, uma indisposição social, fica mais indisposto socialmente, mais isolamento, uma indisposição física de moleza, estado de exaustão, não necessariamente uma exaustão crônica, sonolência. Então, tudo isso, tudo que é com menos energia, que a gente percebe que o nosso corpo está mais lentificado, mal-estar físico, no sentido também de sentir o corpo pesado, doído, e por mais que você deite, descanse, não é suficiente para descansar. Isso a gente, então, é o que a gente chama de crise de shutdown. Por que eu estou falando das crises? É importante a gente aprender a identificar o nosso perfil. Algumas pessoas são mais predispostas a crises de ativação, que é o meu caso, e outras são mais predispostas a crise de shutdown, de desligamento, né? Mas é muito comum, depois de uma crise nervosa, a gente se sentir muito rebaixado. E as crises por si só, gente, elas não são um problema. As crises, elas são necessárias, elas são inerentes ao ser humano, ao organismo mamífero, na verdade. E aí elas são mecanismos de sobrevivência, são estratégias de sobrevivência, são mecanismos inatos de sobrevivência. Então eu sempre falo, as crises por si só, elas não são um problema. Elas são um problema quando você não entende elas, quando você não
não sabe perceber que ela está chegando e o que fazer com ela, então você aprende a temer as crises, porque de fato gera um desconforto muito grande, tanto para quem está sentindo e para quem convive com a gente, né? No momento de crise é muito desconfortável para todo mundo. E aí, muitas vezes, além do desconforto das crises, a gente fica com o desconforto de ficar mal com a gente mesmo porque a gente teve uma crise, né? Ou de ter medo, entra num quadro de ansiedade com receio de quando vai vir uma crise, e depois que vem uma crise se sente muito desorganizado e vai alimentando mais ainda essa ansiedade e esse medo de ter novas crises. Então, o que eu sempre falo, a gente não tem que ter medo de crise, a gente não tem que ter medo de crise, a gente tem que entender as crises, saber o que são as crises, conhecer os nossos indicadores, que a gente está entrando em indicador de sobrecarga e que se eu não fizer nada para me modular ou me proteger dessa sobrecarga, eu vou chegar numa crise. Mas muitas vezes, mesmo usando técnicas de regulação ou estratégias para se modular, a gente entra em sobrecarga e a gente tem uma crise, porque a crise nada mais é do que um mecanismo do seu corpo te contando como ele está funcionando. Se você está entrando em estados de ativação, isso conta que o seu corpo está percebendo no seu ambiente externo, ambiente físico, ambiente social, emocional ou cognitivo, estímulos que estão ativando o seu organismo, que a gente chama, esse sistema que a gente chama de ativação, é o nosso sistema simpático, que é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, respiratória, tonificação da musculatura para luta e fuga. Então, o meltdown, ele nada mais é do que a ativação do nosso sistema simpático, em que o nosso corpo está percebendo no nosso ambiente externo ou no nosso ambiente interno, orgânico ou mental, algum tipo de mal-estar, de ameaça, algum estímulo está trazendo um componente de ativação e o seu corpo fala, caramba, preciso fazer alguma coisa para luta e fuga. Ou eu vou lutar, o que seria então comportamentalmente lutar, estabelecer limites, tomar decisões, galera, preciso ir para casa, estou entrando em sobrecarga. Então, a ativação, o organismo entra em ativação para ação. O problema é que a gente não sabe que ação tomar. E aí isso vai gerando sobrecarga, né? Principalmente se a ação disponível naquele momento é a comunicação. Porque nós estamos falando de pessoas autistas que têm uma dificuldade na iniciativa da comunicação ou como expressar aquilo que eu estou pensando e sentindo. E aí a gente não consegue usar a nossa energia para ação, para estabelecer limites, que seria a luta, a defesa, né? Ou a fuga, que seria preciso ir embora, tchau, ou se isolar, ou enfim, evitar uma determinada situação. Mas muitas vezes a gente também, por todas as dificuldades sociais de comunicação, a gente fica paralisado, que é um outro mecanismo de sobrevivência, que é a imobilização, mas com o organismo ativado. Então, eu estou ativado para a ação, mas eu estou paralisado ao mesmo tempo diante da ameaça. E aí, o nosso organismo ele vai entrar em uma sobrecarga e a gente vai ter uma crise. O problema é que, em função das nossas estratégias de mascaramento, a gente não necessariamente tem as crises às vistas de todos, né? A gente contém por um tempo, o que vai gerando mais sobrecarga ainda, até você chegar em casa ou no seu ambiente seguro e ter a crise em casa. É o que muitas mães, por exemplo, relatam dos filhos, que na escola não tem crise, mas chega em casa, a criança tem crise, ou o adolescente tem crise. Mas na escola não tem queixa desse tipo, porque a criança, o adolescente e o adulto contém para quando chega no seu ambiente seguro, ele poder liberar aquilo, né?
Então, é muito comum, a gente já falou aqui várias vezes sobre a importância de um banheiro na vida de um autista, seja em lugares públicos como shoppings, festas, casas de outras pessoas e na nossa própria casa, o banheiro. Até por ele é um lugar que, se você entrar, é compreensível, ninguém vai ficar te demandando coisas enquanto você está no banheiro. E por isso a importância do banheiro, porque é um lugar que tanto reduz estímulos ambientais, sensorialmente falando, como de demandas sociais. E é uma estratégia muito intuitiva para se regular diante de sobrecarga, né? Isso é um movimento adaptável para a gente pensar numa ativação, né? No nosso sistema de luta e fuga ativado, eu ir para um banheiro e me fechar nele. Porque isso foi ação. Então, perceba, a ação ela é necessária. Ela é necessária, e quem faz a gente agir para lutar ou fugir é o nosso sistema simpático. E essa é a função dele. O problema é quando a gente não tem condição, não tem recursos ou não sabe como fazer isso e só cresce a ativação sem que a gente produza o ambiente ou a situação ou solicite as adequações necessárias. Aí é onde a gente explode em crises nervosas, né? Em crises que, como eu falei, que pode ir desde uma irritabilidade, um choro nervoso, uma agressividade, queixas, comportamentos queixosos, briguentos, a coisas mais explosivas e disruptivas, né? Da mesma forma, a nossa desativação, que é produzida pelo nosso sistema parasimpático, o sistema parasimpático ele tem duas funções. Ele tem uma parte do sistema parasimpático para nossa, quando a gente está em regulação, em percepção de segurança, a gente entra no estado de engajamento social. Esse é o estado de bem-estar, é o estado que a gente quer alcançar com modulação e regulação, tá? E aí, diante de qualquer ameaça, o meu organismo ele pode se ativar para luta e fuga, ou então, se o meu organismo entender que eu não tenho condição, não tenho recurso de lutar ou fugir, uma estratégia que o nosso organismo tem é de congelar, de paralisar, que é um mecanismo muito assim, vou ficar quietinho, porque diante dessa ameaça, talvez eu não chame a atenção do predador. E se eu tiver uma ativação, se eu tiver... Dói. Gente, eu gosto de cachorro, mas latidos ativam o meu organismo. Na hora o meu sistema simpático começa pem, pem, pem. Aí me gera uma irritabilidade muito grande. Tá, e aí onde eu estava? Sim, no sistema parasimpático. E aí, quando a gente tem uma descarga de adrenalina, que é a ativação do nosso sistema simpático, óbvio que o nosso organismo, depois de ter um pico de ativação, ele precisa se recuperar para se modular. E é nesse estado de recuperação que a gente sente a moleza do corpo, o desligamento, a sonolência, a lentificação, né? Então, eu falo que o shutdown, ele é uma crise que, na verdade, é muito bem-vinda, porque ela significa que o meu corpo entrou em estado de regulação, de recuperação. O problema do shutdown é quando você não tem condição, você não tem um espaço seguro para vivenciar o seu shutdown, porque a vida não para, né, gente, para a gente se recuperar. Então, você está em desligamento, o seu organismo não tem energia disponível para ação,
mas estão vindo as demandas da vida de todos os lados. E isso, então, faz com que a gente... Eita. Vou fechar a porta ali para que as crianças não se ativem com o barulho que tá vindo lá de fora. Vai ficar escuro aqui, gente. Peraí um pouquinho. Já volto. Vamos modular aqui a história. Vamos, vem pra cá. Vem, Sol. Pronto. Pronto. O ideal seria viver numa bolha onde não existisse barulho. O vácuo, né? Não tem barulho no vácuo. No espaço. O espaço sideral é silencioso. Mas vamos lá. Humanos fazem barulho. Os cachorros. Pronto. Acho que vamos ter um momento mais silencioso. Então, aí o problema do shutdown é esse. É quando você tá no desligamento, seu corpo tá sem energia e você não tem condição de buscar a sua recuperação. E aí, é muito comum quando a gente tá num estado de shutdown, de desligamento, e vem muitas demandas da vida. Nesse momento, a gente pode entrar numa crise nervosa disruptiva, pelo desespero que a gente entra em função de estar sendo demandado e de não ter energia para ação. Bom, então, diante da vinda das festas de final de ano, gera sobrecarga. Não tem jeito. Não que é uma sobrecarga em função de coisas ruins. Pode ser que as reuniões com a família sejam legais e você goste. Às vezes, a ansiedade prévia, ela é desconfortável, porque a gente fica com receio, pensando, não vai ser bom, vai ter muito barulho, aquele monte de gente conversando, tal. Então, isso é o que configura a ansiedade. O sentimento prévio do que eu vou sofrer lá naquela situação. E aí essa é uma semana que gera bastante ansiedade. Eu não sei vocês, mas me gera bastante ansiedade, porque vai ter um dia que é um compromisso marcado em que vai se reunir com a família. Esse ano eu optei por passar com a família. Então, a gente já antecipa várias coisas, porque algumas coisas são fatos. A gente sabe quem vai estar lá, a gente sabe o comportamento de cada um, ainda mais a cognição autista, que sabe os padrões das pessoas. Não é só o autista que repete padrões e comportamentos, neurotípicos também. E o problema é que a mente autista já padronizou todos aqueles comportamentos e você sabe exatamente as conversas que vai ter, os barulhos que vão ter, e não é uma ansiedade em função de será que vai ser ruim, será que vai ser bom, mas é uma ansiedade pelo que você sabe que vai acontecer, é fato que vai acontecer, e pelo desconforto que você sabe que você vai vivenciar. Mas pode ser que chegando lá, até seja interessante, você se aqueça e seja divertido e você tenha um bom momento com a sua família, o que não significa que, por ter sido bom, não gerou sobrecarga. A gente tem que entender que sobrecarga ela vem independente se você vivenciou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, é claro que isso traz um peso maior, porque depois a gente ainda fica reverberando nas questões emocionais e negativas. Mas, se a gente tem em mente que sobrecarga ela pode vir também, mesmo quando eu tenha um momento bom, eu não tenho que ter medo da sobrecarga, eu tenho que saber o que fazer com ela. Se eu sei que eu vou ter um momento que vai me gerar sobrecarga, eu
preciso contar na minha agenda com o meu tempo de recuperação. Isso é gerenciamento de crise, gente. Então, vai ter a ceia de Natal. No domingo, algumas famílias... no domingo, gente, vocês também associam Natal ao domingo? Essa semana vai ser bem no meio da semana, né? Então, no dia 25, é comum muitas famílias reunirem para o almoço do domingo, mas você ainda nem recuperou, né? Então, esse é um bom dia para você falar, galera, olha, na boa, eu vou ficar em casa me recuperando. Isso é autocuidado e isso é gerenciamento de crise. Ou, se você vai pouquinho, vai rapidinho. Chega mais tarde e sai mais cedo, isso é uma boa estratégia, é a que eu tenho utilizado bastante. Porque muitas vezes a gente quer estar nos compromissos, a gente quer socializar, o autista ele também tem necessidade de socialização, só que muitas vezes a gente entra no estado de evitação, porque vai gerar o desconforto. Como seria poder saber que eu tenho um espaço para vivenciar o social que eu quero vivenciar, mas depois me dá o espaço, o tempo e o espaço que eu preciso para me recuperar, para me reestabelecer. Isso é gerenciamento de crises, né? Colocar a crise na agenda. Que tipo de crise? Provavelmente, se houve uma sobrecarga, não necessariamente você tem que chegar no estado de uma crise nervosa. A crise nervosa ela já vai acontecer porque você ultrapassou os seus recursos de tolerância. Mas se eu tive uma sobrecarga, não cheguei a nível de uma crise nervosa, mas tive uma sobrecarga, necessariamente o meu corpo vai entrar em estado de recuperação, que é a ativação do nosso sistema parasimpático, o sistema de recuperação. Nesse estado, a gente vai sentir esse rebaixamento. Então, se depois de um evento, de uma socialização ou de alguma coisa, coloque lá na sua agenda. Desmarque compromissos para o próximo dia, marque compromissos mais simples, menos complexos, com menos demandas, para você fazer as coisas de forma mais lenta e ter o seu tempo de recuperação. Pode ser acordar um pouco mais tarde, ou acordar e ficar deitado um bom tempo, não fazer nada. O que é recuperação, gente? Quando a gente está em estado de shutdown, de desligamento, como que a gente lida com esse estado? É um momento de fazer nada, de só existir. O problema desse estado é que muitas vezes a mente está, né, agitada ou está funcionando, mas o corpo não tem energia. E muitas pessoas vão vivenciar isso como uma perda de tempo, que elas têm que fazer coisas. Isso é um grande engano. Se o seu corpo está dando sinal de lentificação, a coisa mais sábia e inteligente de se fazer é ouvir o sinal que o seu corpo está dando. Se você já entende o que é ele, então você vai possibilitar que ele se recupere. E aí pode ser que até na hora do almoço de novo, do dia lá, você já se recuperou e vai vivenciar o resto do seu dia em disposição e conseguir fazer as suas coisas, né? Então, isso é gerenciamento de crise. Outra coisa que ajuda a gente, já que vão ter as festas de final de ano, a gente já está entrando em sobrecarga só pela ansiedade de que está chegando. Desde ontem eu já estou me percebendo um pouco mais irritadiça, menos tolerante com as coisas, mais sensível sensorialmente. E o tempo todo vem na minha cabeça o compromisso de terça-feira e como vai ser e tudo mais. Então, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Isso já virou foco. E isso já começou a gerar sobrecarga, então, antes do evento. Como eu vou lá, chegando lá, eu vou pensar em várias estratégias, entre elas o álcool, para me regular. É a minha principal estratégia de regulação,
para o evento do Natal. Mas no outro dia, o Natal, o dia 25, ele é meu. Ponto. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Pessoas que tiverem problema com a minha ausência, problema terapêutico delas, vai ter que trabalhar isso na terapia delas. Então, e no dia 25, porque aí no dia 26 eu vou, vida que segue, vamos trabalhar, vamos cuidar das coisas e eu quero estar bem. E aí, como eu vou passar o meu dia 25 para poder me recuperar? Do jeito que o meu corpo quiser. Eu vou seguir o que vier de vontade. Se eu quiser ficar o dia inteiro deitada, eu vou ficar o dia inteiro deitada. Se passar o dia fazendo, aqui com julgamento de valor, inútil. O que eu não consideraria inútil deixar o meu corpo se recuperar. A função daquele dia é recuperação. O que vai ajudar também nesse dia de recuperação ou estratégias de recuperação é coisas que você faz para você que te gera bem-estar. Então, a gente não tem que aprender a perceber só os indicadores de sobrecarga que eu estou entrando em ativação. A gente também tem que aprender o que gera bem-estar para o meu corpo, desde conforto sensorial, baixa demanda social, cognitiva, o que for. O que seria baixa demanda cognitiva? Ao invés de eu assistir vídeos com temas complexos, que é o que eu gosto de assistir geralmente, eu vou assistir coisas mais banais, fúteis, superficiais, comidinhas gostosas e de acolhimento, de preferência não inflamatórias. Mas se for o que o seu corpo está querendo, vai inflamatória, assim, depois você desinflama. Se naquele dia, que é o dia de você se possibilitar bem-estar, pode ser o dia, sim, de comer coisas inflamatórias. Sim, e tá tudo bem, porque você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, né? Uma coisa que eu não gosto é a ditadura do bem-estar e de que você tem que ser perfeito nesse autocuidado. Eu sou muito realista hoje em função do meu autocuidado e eu falo que é o possível. Mesmo que sejam estratégias que vão me gerar bem-estar em curto tempo, em curto prazo, mas que a médio e longo prazo pode me gerar mal-estar. Se naquele momento o que eu consigo fazer, o que eu tenho disponível é uma estratégia não tão adaptativa assim, é nela que eu vou. Principalmente se eu tomar essa decisão de forma consciente, tá? Isso é uma conversa para um outro momento, mas acho que é interessante pensar aqui sobre isso, porque além de todo o cálculo social, do conflito, vou, não vou, da ansiedade que a gente passa, da sobrecarga emocional, social, enfim, a gente ainda se culpa, a gente ainda se cobra, a gente ainda se julga. E por isso que eu falo que não importa que estratégia, que recurso você vai utilizar para te compensar. É válido técnicas de compensação, mesmo que técnicas ou estratégias intuitivas, como comidinhas, que mais, gente? Eu só falo de comida, né? As técnicas que a pessoa usa do dia a dia para se trazer. Eu sou muito da compensação. Uso comida como compensação? Uso, sim. Mas chega um momento, e isso é o meu funcionamento cognitivo, eu tenho um bom controle inibitório. Em algum momento eu me dou conta que aí eu tenho que interromper aquilo e não dá para seguir naquela sequência, né? Coisas que eu utilizo que me geram bem-estar.
passear com os cachorros, estar com eles, fazer coisas com eles, me ocupar com eles em geral, levar para passear a pé ou de carro mesmo. Ouvir música é uma coisa que eu gosto muito. Eu posso passar o dia inteiro ouvindo música e repetindo um mesmo álbum. E gosto de ouvir a música lendo a letra. Enfim, conforto sensorial. Gosto, me é muito confortável arrumar o chão, né? Eu gosto de colocar tapete e deitar no chão. Eu deito no chão, as costas alinhadas no chão e as pernas no sofá ou na cadeira, para cima, assim, né? Então, ficar nessa posição, às vezes, só olhando para o teto e vivendo as confabulações da minha mente, também é uma coisa que me gera bem-estar. Eu poderia ficar ali. Se não tiver demanda, é perfeito, né? E também me agrada muito ir para lugares diferentes. Eu gosto de ir em praças, eu gosto de lugares públicos com lazer democrático. Então, caminhar na rua, só caminhar. Às vezes, mesmo que tenha estímulos, centro da cidade geralmente é um vucu-vucu, né? Mas se eu quiser ir lá só para olhar, eu gosto de olhar coisas, estímulo visual. É uma coisa que me traz bem-estar e conforto. Então, sair para olhar coisas. Eu não tenho que resolver nada, eu só tô indo andar. E a hora que eu cansar, eu volto para casa. Por que isso é uma forma de regulação? Porque às vezes a gente está numa ativação e o que a gente precisa para liberar a ativação do organismo é ação. Então, caminhar. Vai caminhar na rua. Dá uma volta no quarteirão, que seja, né? E aprender a utilizar, sim, técnicas. Se você está no seu canto, utilizar técnicas como estimulação bilateral. Você pode procurar na internet sobre música com estimulação bilateral. Não são frequências binaurais, que o pessoal gosta de escutar para se concentrar e tudo mais. Então, a estimulação bilateral é uma forma que a gente consegue processar melhor as informações, ajuda o cérebro a processar informações. Isso desacelera a gente, isso desativa. Enfim, é muito... No dia a dia, a gente já utiliza muitas estratégias intuitivas de autorregulação, só que às vezes você nem se deu conta que são coisas que você faz para te trazer bem-estar. Tudo que você usa para te trazer bem-estar e conforto são estratégias de regulação. Mas algumas que a gente aprendeu a utilizar e desenvolver na vida não são tão adaptativas assim. Eu não gosto de usar a expressão disfuncional, estratégias disfuncionais ou comportamentos disfuncionais. Não existe um comportamento disfuncional. Nenhum comportamento ele surge sem uma função. Então, ele tem uma função. Pode não ser a função que você acha ideal ou que o outro acha ideal, mas tem uma função. Agora, ele pode ser adaptativo, que é no sentido de resolver problemas para sobrevivência, ou ele pode ser desadaptativo, que é ele a longo prazo, a médio a longo prazo, ele não resolve problemas. A curto prazo, ele pode trazer um alívio ou um bem-estar aparente, mas a longo prazo, não. Aí são comportamentos desadaptativos, né? Enfim, então acho que era uma... Eu queria vir aqui hoje para trazer uma sequência, mais ou menos, do que a gente conversou na live de terça passada, que é a gente perceber os nossos indicadores de sobrecarga. Caramba, eu já estou começando com uma sobrecarga emocional, uma mudança de humor, já estou mais sensível sensorialmente, ou então já estou me arrastando, já estou lentificada. E aí, durante o dia, eu ir fazendo várias coisas que me ajudam a restabelecer o meu bem-estar. Ou, se não é
sair de um estado de desconforto para ir para um estado de conforto, porque, assim, né? A gente não tem muito registro de estados de conforto. Acho que aprender a conhecer o que é a sensação de conforto, ensinar isso para o nosso corpo, aprender a identificar isso e criar para o nosso corpo isso, é um processo fundamental do processo do pós-diagnóstico, de entender o seu perfil sensorial e de saber o que te traz bem-estar ou produz mais conforto no seu corpo. Porque é o que você vai precisar para quando você quiser auxiliar no processo de recuperação. Perdi exatamente o que eu estava falando. Bom, se você está percebendo, então, já os indicadores, durante o dia, você já pode utilizar várias técnicas. Assim, você pode não necessariamente usar técnicas ou estratégias não com o objetivo de sair de um desconforto para ir para um estado de conforto, porque às vezes a gente nem sabe o que é isso. Mas se você está num desconforto, vamos colocar uma pontuação de 0 a 10, sendo que 0 é nada de desconforto, seria bem-estar, e 10, o máximo, assim, intolerável de desconforto. Se você está de 0 a 10, você está com desconforto de 7 e você faz coisinhas, seja evitar situações, estímulos, colocar limites em relações, nas pessoas, nas demandas, ou se cuidar sensorialmente, ou usar técnicas para modular mais o seu organismo, você pode, de um desconforto de 7 pontos, permanecer em 7, por todo o autocuidado que você está fazendo. Qual é a vantagem disso? De 7, você poderia escalonar, se não fizesse nada, para 8, 9, 10 e ter uma crise bem explosiva, disruptiva e tudo mais. E depois levar tempo para se recuperar. Se eu estou num desconforto 7, tudo que eu fizer que me ajudar a me manter, ainda que em desconforto, mas num nível 7 de desconforto, já é muito negócio. Se eu fizer alguma coisa que me ajude na regulação ou estar em estado de bem-estar ou menos desconforto, e eu vou de 7 para 6, já é muito negócio. Então, se eu conseguir chegar num lugar em que não necessariamente eu identifique conforto, bem-estar, mas eu percebo que eu já estou respirando melhor e não estou mais naquele limite ali de entrar em explosão, isso é muito bom. E quando a gente está, assim, a principal estratégia de regulação, quando a gente está em desligamento, né, que é o shutdown, é baixa demanda, eliminar estímulos, eliminar demandas, ir para o seu cantinho, usar sim técnicas de regulação como o bilateral ou o EFT, que é Emotional Freedom Technique, técnica de libertação emocional. Vocês podem procurar na internet, tem vários vídeos sobre a sequência de como fazer as estimulações do EFT. São técnicas que ajudam a modular também o sistema simpático e parasimpático. Quando você está em desligamento, usar técnicas que ajudem o cérebro a processar a sobrecarga, seja informação sensorial, emocional, social ou cognitiva, também ajuda o seu corpo a se recuperar mais rápido da sobrecarga, tá? Então, só lembrando que sobrecarga, ela pode te levar a crises nervosas, como ela também pode te levar a crises de desligamento. Sendo muito comum, depois de crises nervosas, a gente entrar no estado de desligamento, e muito comum, estando em estado de desligamento, se continuar demandas, a gente ter uma crise nervosa, né? Gente, então é isso, me esvaziei. Era isso que eu queria deixar aqui para vocês.
E é provável que antes mesmo do Natal eu volte, nem que seja para trazer um pouco sobre as técnicas de regulação. Então, beijo para vocês. Tchauzinho.